Meus irmãos, boa noite. Que a paz de Deus seja convosco. Estamos aqui convosco para vos receber para mais uma sexta-feira online. Espero que estejam juntos aí em família, que a semana tenha corrido bem e trazemos para vós mais uma mensagem, mais uma palavra de edificação, de desafio para a vossa vida e acreditamos que nesta noite Deus é poderoso para fazer milagres no nosso meio. Estamos a falar sobre a ação do Espírito Santo, a ação do Deus Todo-Poderoso. Então, nada é impossível para Ele. Estamos crendo nisso. A semana passada falámos sobre o dom da fé. E hoje, Paulo diz a um, pelo mesmo Espírito foi dado o dom da fé, a outro, pelo mesmo Espírito, a operação de maravilhas. Então hoje vamos falar sobre isso, sobre a operação de maravilhas. E digo maravilhas, digo no plural, operações de maravilhas, porque no original do texto a ideia é esta. O dom está no plural, ou seja, Deus opera muitas maravilhas. Deus pode ter operações de variadas maravilhas. E o propósito é dar uma amplitude grande. É nós percebermos que Deus não está limitado, que Deus pode todas as coisas, que Deus é imaginativo, que Ele pode intervir em qualquer circunstância e Ele pode fazer maravilhas inimagináveis para nós. Ainda hoje Ele pode, a operação sobrenatural de Deus ainda hoje pode acontecer. A palavra que o apóstolo Paulo usa no grego é dunamis. E porquê que eu vos digo isto? Porque desta palavra vêm alguns termos que nós conhecemos. Por exemplo, dinamite. Todos nós sabemos o que é dinamite, não é? Aquilo provoca uma explosão, uma amplitude de som, uma amplitude de poder, uma amplitude de força, uma amplitude de autoridade. E é disto que Paulo está a falar. Diz que Deus pode usar-nos para operar milagres tais de uma amplitude poderosa, que pode abalar todas as coisas e pode mudar todas as circunstâncias. Uma maravilha é um milagre. Uma maravilha é um milagre. Milagre é o quê? É uma intervenção ordenada por Deus na natureza, no regular funcionamento da natureza. É uma suspensão sobrenatural da lei natural. Deus sobrenaturalmente intervém para mudar aquilo que parece que não pode ser mudado. Já vamos perceber melhor isso quando virmos alguns exemplos. Então, milagre é algo que é operado pelo poder grandioso e sobrenatural de Deus através dos seus servos e das suas servas. Milagre é Deus a operar de forma poderosa, de forma grandiosa, de forma sobrenatural através das nossas vidas. A semana passada, quando falámos do dom da fé, dissemos que era Deus a fazer tudo, Deus intervinha. Nós só descansávamos, nós só confiávamos. Quando falamos das operações de maravilhas, é Deus a fazer milagres através de nós. Ele usa a nossa vida, Ele usa cada um de nós. Nunca nos podemos esquecer que o autor ou a fonte do milagre é sempre Deus. Sempre Deus. Mas nós temos o privilégio de poder ser os instrumentos, podermos ser os canais através dos quais Deus opera um milagre para a glória de Deus. Em primeiro lugar, quais é que são os propósitos dos milagres? Porquê que Deus ainda hoje opera milagres e porquê que Deus quer operar milagres através da nossa vida? Olhem, o primeiro propósito é sempre glorificar o seu nome. Para um milagre ser genuíno, ser verdadeiro, tem que glorificar a Deus. Se não glorifica a Deus, não é um milagre genuíno. Todos os milagres têm como propósito trazer glória para Deus. Tem também como propósito confirmar a palavra de Deus. Ele mesmo prometeu. Ele diz que nós devemos pregar a sua palavra enquanto Ele a confirma com sinais, com prodígios, com maravilhas. Se nós anunciamos que Deus cura, Ele opera um milagre para confirmar que Ele está a curar, a manifestar-se, confirmando a sua palavra. Serve também para confirmar, para encorajar a fé dos crentes. Deus opera milagres na medida em que nós confiamos nele, na medida em que nós o buscamos a Ele, na medida em que nós dependemos dele, na medida em que nós olhamos para Ele, mas também para levar aqueles que ainda não creem em Deus à fé e à salvação.
Muitos dos milagres que Ele faz têm esse objetivo também, de encorajar a fé daqueles que nos rodeiam. Nós damos testemunho do milagre e outros são atraídos à fé em Jesus e em Deus. Então vamos fazer como temos feito. Vamos ver alguns exemplos da ação deste dom no Antigo Testamento, depois no Novo Testamento, para percebermos melhor a manifestação deste dom espiritual. Talvez no Antigo Testamento, quando pensamos em Operação de Maravilhas, a primeira pessoa que vem à nossa mente tem que ser o profeta Moisés, tem que ser o homem de Deus Moisés. Moisés e os israelitas viram muitos milagres. Os israelitas viram, Moisés foi instrumento de Deus para operar muitos desses milagres. Lembramos-nos logo das pragas do Egito. Vejam como Deus usava Moisés de forma sobrenatural. O milagre era, o autor, a fonte era Deus, mas Deus usava Moisés. Moisés falava, Moisés usava a sua vara, Moisés declarava e o milagre acontecia, a praga vinha. E isto era visível para as multidões. Não só era visível para o povo de Deus, que era encorajado, que era animado pelo milagre, mas era visível para a nação egípcia. Era um testemunho extraordinário do poder de Deus que se estava a manifestar. Lembramos-nos certamente Moisés e o povo diante do Mar Vermelho. Uma coisa impossível. Como é que eles iam atravessar o mar? Nunca na vida ou na história se ouviu falar de um mar se abrir e ficar retido de um lado e no meio da retenção dessas águas o povo passar a pé seco. E nós encontramos isso lá em Êxodo 14. Moisés estende a sua vara, toca no mar e Deus opera uma maravilha. O mar abre-se para que eles pudessem passar. Pensamos também, enquanto eles estavam no deserto, diz que diariamente vinha pão do céu. Amém! Isso é uma maravilha, isso é alguma coisa inimaginável. Já imaginaram? Todos os dias, durante 40 anos, eles não tiveram que ir à padaria, não tiveram que fazer pão. Do céu descia o maná que os vinha alimentar. Todas as manhãs, lá estava o maná, uma operação de maravilhas. A certa altura, eles queixaram-se que não havia água e Deus falou por Moisés, diz, pega na tua vara, bate na rocha. E Moisés bateu numa rocha e da rocha saiu água em abundante. O que é isso? O que é isso? Uma operação de maravilhas. Deixem-me ler-vos um exemplo. Vamos ler um texto bíblico, lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. E vamos usar o exemplo de Elias e da viúva, de Elias e da viúva. Capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, versículo 8, diz o texto, então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Versículo 13. E Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro fazes dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora, depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Extraordinário, extraordinário. Elias, como dissemos a semana passada, tinha sido alimentado pelos corvos, bebia água do ribeiro, a água secou e Deus disse, olha Elias, vai até Sarepta e está lá uma viúva que te vai dar de comer e de beber. Sei lá, eu penso que Elias pensou que ia para a casa de uma viúva rica, de uma viúva milionária. Quando Deus lhe revela qual era a viúva e ele lhe pede pão, ela diz, oh profeta, não pode ser, tenho umas gotas de azeite, um bocadinho de farinha, vamos fazer um bolo, eu e o meu filho vamos comer e depois, olha, vamos morrer. E Elias diz, não, Deus vai operar um milagre extraordinário. Se tu, viúva, tiveres fé, Deus vai cuidar de ti, vai cuidar do teu filho, vai cuidar de mim. Vai, faz como disseste, faz primeiro um bolo pequeno para mim, porque eu te digo no nome do Senhor que a farinha não vai faltar, o azeite não vai faltar. E assim foi, e assim foi. Deus diariamente supria a necessidade. O que é isto? Uma operação
de maravilhas, uma operação de maravilhas. Deus faz maravilhas extraordinárias, até consegue pôr uma burra, uma mula, uma jumenta a falar em voz humana para advertir o profeta. Todos vocês sabem que me estou a referir a Balaão, um profeta estranho do Antigo Testamento, a quem Deus usou um instrumento para falar com ele e para o repreender. Isso é o quê? É uma operação de maravilhas. Então vimos alguns exemplos no Antigo Testamento. Vejamos também alguns exemplos no Novo Testamento. Olha, comecemos por Jesus. Jesus operou maravilhas extraordinárias. Maravilhas extraordinárias. Só podemos referir 3 ou 4 coisas. Olhem, transformou água em vinho. Lembram-se? A água transformou-se em vinho. Milagre sobrenatural de Jesus. Multiplicou pães e multiplicou peixes para uma multidão gigantesca e ainda soprou. O que é isto? Sobrou, desculpem, o que é isto? Uma operação de maravilhas. Jesus acalmou, tranquilizou a tempestade, deu ordem ao vento, para, deu ordem às ondas, para, e aconteceu. O que é isto? Uma operação de maravilhas. Certa vez disse a Pedro, para pagar um imposto, vai lá, lança a cana, pesca um peixe, depois abre, vai lá estar uma moeda que vai servir para pagar o imposto. O que é isto? Uma operação de um milagre sobrenatural, inimaginável. Até sobre as águas ele andou. Até sobre as águas ele andou. E convidou Pedro a andar com ele. Pedro caminhou. O que é isto? Uma operação de maravilhas. E no Novo Testamento temos uma série de outros milagres e de outros sinais que nós conhecemos. Mortos a serem ressuscitados pela oração de Pedro, pela oração de Paulo. Pedro que foi libertado da prisão. As portas da prisão foram-se abrindo. E ele estava lá fora. Uma operação de maravilhas. Até uma estrela guiou os sábios, os magos que vieram do Oriente até Belém. O que é isto? Um milagre sobrenatural de Deus. É um milagre sobrenatural de Deus. Então Deus opera milagres incríveis. Porquê? Porque Ele não está limitado, porque Ele é todo poderoso, porque Ele pode todas as coisas. Antes de concluir, deixem-me observar uma última ideia e deixar-vos alguns alertas. Este dom existe, este dom manifesta. As operações de maravilhas, as operações de milagres, Deus continua a fazê-los, quer continuar a fazê-los, Ele é poderoso para fazê-los e nós devemos ter confiança que ainda hoje Ele se manifesta, que ainda hoje Ele pode fazer. Mas a Bíblia também nos alerta que nós devemos estar vigilantes e atentos e devemos ter cuidado com os falsos milagres. Cuidado com os falsos milagres. O próprio diabo pode se transformar em anjo de luz e o próprio diabo pode operar milagres. Devemos lembrar-nos, e volto a Moisés, que quando ele começou a operar milagres, havia lá uns magos do Egito, que imitavam os milagres que Moisés fazia. Faziam milagres semelhantes a Moisés para confundir o povo. Eram milagres da mentira, eram milagres do poder do diabo, eram milagres falsos para enganarem o povo. Então nós devemos ter cuidado com os falsos milagres. Cuidados é que devemos ter. Os milagres têm sempre por objetivo atrair as pessoas a Jesus e trazer glória para Jesus. Os milagres são para levar os pecadores, aqueles que ainda não têm fé, aqueles que estão duvidosos, aqueles que estão abatidos e desanimados, levá-los a Jesus. O foco é Jesus. O foco é exaltar a Jesus. Nunca pode ser exaltar o milagreiro. Não, Deus não está à venda. Deus não está à venda. Os milagres também não estão à venda. Os milagres são resultado da graça de Deus. Não pense que nós podemos comprar os milagres de Deus, nem com o nosso dinheiro, nem com os nossos sacrifícios, nem com as nossas orações, nem com as nossas rezas, nem não. Os milagres são resultado da graça, da bondade divina sobre a nossa vida. E eles têm como propósito trazer pessoas a Jesus, porque Jesus é o operador dos milagres. O poder está no seu nome. Segundo, os milagres devem sempre edificar a igreja. Quando Deus opera um milagre, isso deve fazer com que a igreja se sinta edificada, construída, levantada. Um milagre nunca serve para trazer confusão, para trazer desconfiança, para trazer divisão, para maltratar, para destruir. Não. Um milagre deve sempre edificar a igreja, o corpo de Cristo. Um milagre deve confirmar a palavra de Deus. E não só confirmar,
deve estar de acordo com a mesma. Deve estar de acordo com a mesma. O milagre confirma a verdade da palavra de Deus, a verdade do coração de Deus, e logo tem que estar de acordo com as Escrituras. Por fim, os milagres têm sempre que trazer glória para o Senhor. Não acredito em nenhum milagre que não traga glória para Deus. E não acredito que nós possamos fazer milagres e operar maravilhas se não formos capazes de trazer a glória para Deus. O milagre tem sempre o objetivo de levantar o nome de Jesus, de trazer glória para o seu nome, de honrar o seu nome, de glorificar o seu nome. Deus ainda hoje opera milagres, mas tenhamos cuidado com os falsos milagres, cuidado com as mentiras do diabo, cuidado com os enganos malignos. Deus deseja ainda hoje, e nós devemos buscar os milagres de Deus, mas os milagres de Deus, lembrem-se, têm como objetivo trazer as pessoas a Jesus, têm como objetivo nos edificar, nos fortalecer, tornar-nos mais fortes em Deus, fortalecer a igreja, fazer a igreja crescer, a igreja prosperar. Tem que confirmar a palavra de Deus e, acima de tudo, tem que glorificar e honrar o seu nome. Talvez hoje estejas a precisar de um milagre de Deus. Talvez hoje estejas a precisar de uma operação de maravilhas. Ninguém mais pode socorrer ou ajudar, mas Deus é poderoso para operar uma maravilha sobrenatural sobre a tua vida, sobre a nossa vida. Vamos orar juntos? Talvez aí em casa. Ora a Deus, fecha agora os teus olhos enquanto vamos orar. Deus pode operar um milagre sobrenatural na tua vida e no teu coração. Senhor Jesus Cristo, tem sido tão bom estarmos juntos nesta noite, nesta sexta-feira, depois de uma semana de trabalho, olhando para as Escrituras, olhando para a Tua Palavra, aprendendo aquilo que Tu nos queres ensinar. E nós temos percebido pela Tua Palavra que ainda hoje Tu operas maravilhas. Tu és detentor de todo o poder, de toda a autoridade nos céus e na terra. Senhor, e Tu podes intervir entre nós. Estás vendo cada um que nos está a acompanhar, cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada familiar. Senhor, nas suas casas, nos seus lares. Senhor, Tu podes operar um milagre sobrenatural sobre as nossas vidas. Podes também operar milagres sobrenatural sobre a nossa nação, sobre a nossa terra. Vês como estamos vivendo nesta pandemia, mas basta uma palavra Tua para que tudo seja transformado. Senhor, opera milagres entre nós. Usa, Senhor, as nossas vidas. Disponibilizamos-nos para Ti, para sermos instrumentos nas Tuas mãos, para que milagres aconteçam. Abençoa cada família que nos acompanha nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Meus queridos irmãos, tem sido muito bom estarmos juntos em mais uma sexta-feira online, trazendo mais uma mensagem para vós. Continuem firmes, continuem constantes. Esperamos por vocês aqui no domingo para celebrarmos a Deus, celebrarmos juntos ao Senhor, cultuarmos a Ele com alegria. Vem pelas 10 da manhã, estamos juntos, vamos aproveitar enquanto ainda temos esta oportunidade de estar na casa de Deus. Se não puderes, com certeza estaremos transmitindo o nosso culto também em direto e estamos certos que Deus vai abençoar-nos, Deus vai falar-nos, Deus vai mover-se. Deus deseja abençoar a sua igreja, abençoar a sua obra. E lembrem-se, todas as sextas-feiras estamos aqui, sextas online. Vamos continuar juntos, vamos orar uns pelos outros e vamos encorajá-los. Deixo um abraço grande para todos vós, que Deus vos abençoe, abraço com saudades e que a paz seja convosco. Amém.